Graça e paz, meus irmãos. Bem-vindo a essa série de devocionais sobre altares alinhados. Nós vamos dividir essas devocionais em 3 vídeos para que o conteúdo não fique muito extenso, para que fique bem objetivo. E vamos direto ao assunto, vamos estar orando, pedindo a direção de Deus para a gente já entrar direto no nosso momento devocional. Deus, nós louvamos o Teu santo nome por esse tempo. Nós louvamos o Teu santo nome, ó Deus, porque nós cremos que o Teu Espírito Santo falará conosco. Nós abrimos o nosso coração, nós nos colocamos diante da Tua palavra para sermos alinhados, para sermos moldados, para sermos ensinados pela Tua palavra. Espírito Santo, fale conosco, é o que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Então, por que eu escolhi esse tema altares alinhados? Infelizmente, com a nossa caminhada, com um pouco da experiência que nós temos, a gente tem visto muitas igrejas, muitos ministérios e principalmente muitos adoradores desalinhados, fora da direção e do centro da vontade de Deus. Então esse tema, ele vem trabalhar um pouco do nosso alinhamento, seja ele na nossa vida pessoal, no nosso relacionamento, na nossa vida espiritual, individual com Deus, ou seja ele na nossa vida ministerial. Então é um tema muito importante para trazer esse alinhamento sobre as nossas vidas. Então, eu convido você a abrir comigo a palavra do Senhor em 1 Reis, no capítulo 6. Nós vamos primeiramente ler apenas o versículo 7. 1 Reis, capítulo 6. O templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que durante a construção não se ouviu barulho de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. Vou ler novamente. O templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que durante a construção não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou outro instrumento de ferro. Qual que era o contexto desse versículo que eu acabei de ler para vocês? Essa construção do templo, ela era a construção do templo de Salomão. Então, o contexto ali era uma direção que Salomão estava dando para a construção do templo. Então, pelo direcionamento dele, ele fala que o templo deveria ser construído com pedras já preparadas. Aonde? Nas pedreiras. As pedras deveriam vir para o templo já preparada nas pedreiras. Aí ele fala ainda no versículo 7, que de maneira que durante a construção do templo, durante a edificação do templo, não se ouvia barulho de martelo, de machado ou de qualquer outra ferramenta de ferro. Então, o que esse versículo quer dizer para nós e o que isso tem a ver com altares alinhados? Logo nós vamos chegar lá. Mas nós primeiro precisamos entender que para nós vivermos altares alinhados, para nós termos a nossa vida como adoradores alinhados, para nós termos o nosso ministério alinhados, nós precisamos passar por alguns processos de Deus. E esses processos que Deus nos permite passar, eles são processos que vão nos moldar, que vão nos qualificar, que vão nos capacitar, que vão nos aprovar para quando nós estivermos no altar, para quando nós estivermos na igreja, para quando nós ministrarmos, para quando nós declararmos a palavra do Senhor, nós estejamos aprovados pelo Senhor, nós estejamos alinhados. Mas desde já eu quero te falar que não é um processo fácil, é um processo delicado, é um processo doloroso. O que acontece? Hoje em dia acontece muito
nas igrejas de quando chega um ministro, de quando chega um adorador, de quando chega um músico, seja qual nomenclatura que você queira utilizar, né, na igreja, ele logo é oferecido para ele o altar. E muitas das vezes esse músico, esse adorador, esse ministro, ele precisa ser tratado, ele precisa ser preparado antes de estar no altar. Para quê? Para que ele esteja alinhado. Alinhado ao quê? Alinhado primeiramente à vontade, ao querer de Deus. Ele esteja com seu caráter alinhado, com seu caráter aprovado e também alinhado aos princípios, à doutrina da igreja a qual ele está servindo. Então, eu entendo que muitas das vezes, por necessidade, a igreja acaba recebendo esses músicos e já colocando ele no altar e com a intenção de, ao longo da caminhada, ir tratando e alinhando o caráter desse músico. Só que, por zelo, nós precisamos entender os processos de Deus e nós precisamos trabalhar como um discipulado, com cuidado com esse músico que está chegando, para que a vida dele seja alinhada. Por que eu digo por zelo? Por dois motivos. Primeiro, por zelo com a vida do músico. Porque se ele não está preparado para estar no altar, por melhor músico que ele seja, por mais capacitado que ele seja tecnicamente, mas se ele não está alinhado com o céu, se ele não está alinhado no espírito para estar no altar, ele pode se frustrar, ele pode se chatear, ou ele pode não suportar o peso de estar no altar e ele pode acabar se desviando, ele pode acabar saindo. E segundo, por zelo também com a igreja, porque isso não é saudável com a igreja. Muitas das vezes ter um ministro no altar, ter um músico no altar que não está alinhado aos valores do reino, aos princípios do reino, aos valores da igreja. Então, por isso nós precisamos entender os processos e trabalhar com esses músicos, trabalhar com esses adoradores, para que eles estejam alinhados. Por isso o tema é altares alinhados. Então, o que isso tem a ver com o texto que nós acabamos de ler? 1 Reis 6,7, na construção do templo, Salomão está falando que as pedras que vão edificar o templo, que hoje nós chamamos de igreja, elas já precisavam vir preparadas da pedreira, de forma que no templo, na edificação do templo, não tinha barulho, nem de martelo, nem de machado, nem de qualquer outra ferramenta. Ou seja, o que ele está falando para nós aqui? Que existe um lugar aonde nós precisamos ser preparados e aprovados por Deus. Existe para mim e existe para você uma pedreira onde nós vamos ser lapidados, onde nós vamos ser trabalhados, onde nós vamos ser moldados, onde nós vamos ser transformados antes de edificar. O que acontece hoje, infelizmente, nas igrejas, é que as pessoas confundem. As pessoas querem como eu posso dizer, querem ser tratadas no lugar de edificar, querem ser alinhadas no lugar de edificar. E o que acontece? Tem muito barulho e pouca edificação. Então essa palavra está falando que existe um lugar onde nós precisamos ser trabalhados. Você talvez já tenha mexido com uma obra e sabe o quanto é difícil você ter uma obra sem barulho, você ter uma obra sem entulho, você ter uma obra sem sujeira. E Salomão está falando que na edificação do templo ele não queria barulho, ele não queria entulho, ele não queria sujeira, ele não queria bagunça. Ou seja, o lugar
onde deveria ser tratado o entulho, o lugar onde deveria ser feito o barulho, o lugar onde deveria ser deixado a sujeira, é na pedreira. Então, esse é o nosso primeiro devocional. O que eu quero falar para você? Que para a minha vida e para a sua vida existe uma pedreira. E essa pedreira, ela representa o lugar onde eu e você somos tratados. Tratados em quê, Tiago? Tratado no caráter. Porque se eu sou um adorador cheio de soberba e eu recebo um altar para ministrar cheio de soberba no meu coração, eu posso cair. Essa soberba pode crescer dentro de mim e eu posso cair. Se eu sou um adorador cheio de orgulho, se eu sou um adorador cheio de vaidade, eu preciso tratar esses pontos no meu caráter para que eu seja aprovado pelo Senhor, para que eu seja selado pelo Senhor, para que quando eu esteja no altar, eu esteja livre dessas condições no meu caráter. Então a pedreira, ela representa esse lugar de tratamento do Senhor na minha vida e na sua vida. Esse lugar onde nós seremos lapidados, esse lugar onde nós seremos moldados. O que acontece muito hoje é que muitos querem o altar, mas poucos querem passar pela pedreira, sendo que a pedreira, o processo da pedreira, o processo de ser moldado, o processo de ser lapidado é o que vai nos sustentar no altar. Então não tem como nós sermos fiéis no altar, não tem como nós edificarmos na igreja se nós não formos moldados na pedreira. Então, primeira coisa que eu e você precisamos aprender, nós temos que aprender a ser maleáveis, a sermos flexíveis, a sermos moldáveis pelo Espírito Santo de Deus. Se você quer ser um adorador em espírito e em verdade, se você quer ser um adorador com coração quebrantado e contrito, se você quer ser um adorador que agrada a Deus, se você quer ser um adorador que atrai a glória de Deus, se você quer ser um adorador que está alinhado com o céu, você precisa ser moldável. E a pedreira vai ser o seu lugar. Mas deixa eu te falar uma coisa desde já. Isso daqui não é poesia, isso daqui é realidade. A pedreira não é um lugar fácil. A pedreira não é um lugar confortável. A pedreira não é um lugar bom de se passar, vamos colocar assim. Porque, como eu disse, a pedreira é onde você vai ser trabalhado, onde vai ser atrito, onde o teu caráter vai ter que ser moldado, aonde o teu coração vai ter que ser ensinável, aonde o teu orgulho vai ter que ser quebrado, aonde a vaidade, a soberba, a ganância, a prepotência ou qualquer outro pecado ou qualquer outra imoralidade é deixada de lado, o seu eu é combatido pelo Espírito Santo para que você se torne alinhado. E esse é um processo muito difícil. E é por isso que nós temos visto muitos altares desalinhados, porque muitas pessoas não estão dispostas a serem confrontadas pelo Espírito Santo, a serem confrontadas pela palavra. Talvez a sua pedreira seja um discipulado com um líder. Talvez a sua pedreira seja um momento onde o pastor vai trabalhar diretamente com você alguns pontos do seu caráter. Talvez a sua pedreira seja o seu tempo de separado de TSD, seu tempo a sós com Deus, onde você vai aprender com a palavra, onde o Espírito Santo vai trabalhar com você, onde você muitas das vezes vai precisar jejuar, orar para quebrantar o coração e se permitir ser transformado. Nós sempre precisaremos passar pela pedreira, independente do tempo de igreja, independente do nosso conhecimento técnico sobre música, ou sobre adoração, ou sobre qualquer coisa, nós sempre precisamos retornar para a pedreira para sermos transformados. Nós sempre precisamos ir para um lugar oculto, para um lugar secreto, para sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus.
E com isso o nosso caráter vai sendo moldado, o nosso caráter vai sendo aprovado por Deus. Então, a pedreira, ela representa o lugar do esforço humano, o lugar onde nós vamos trabalhar, né? Onde nós vamos buscar, aonde nós vamos nos esforçar para poder sermos transformados pelo Espírito Santo. Por que nós vamos precisar trabalhar? Porque esse processo de lapidação, ele exige de nós um esforço de trabalho para permitir que nós sejamos transformados. Então, a pedreira é esse lugar de preparação que vai transformar e lapidar o nosso caráter, sabe? Então, a Bíblia fala que existe um lugar de preparo, existe um lugar de transformação, mas existe também um lugar aonde vai ser aplicado, aonde vai ser compartilhado, aonde vai ser exposto o fruto daquilo que vem da pedreira. E esse tema vai ficar para os próximos devocionais. Mas nesse primeiro, eu quero que você entenda que eu e você, se nós queremos viver vidas alinhadas, se nós queremos que os altares que nós ministramos, né? E o altar aqui eu posso falar do nosso ministério, mas eu falo também do nosso coração. Eu falo também da nossa vida, individual, da nossa vida espiritual alinhada com Deus. Então, se nós queremos estar alinhado, nós precisamos passar pela pedreira. E deixa eu te falar, meu querido, qual é o propósito da pedreira, então? O propósito da pedreira é nos transformar o nosso caráter ao caráter de Cristo. É nos moldar, é nos deixar ser transformado. Se você não é flexível, se você não é moldável, você precisa quebrantar o seu coração. A palavra fala que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Coração quebrantado e contrito é aquele coração que se permite ser moldado. Você lembra da passagem que Deus fala que nós somos como um vaso na mão do olheiro? É isso, é sermos um vaso, não um vaso rígido, mas um vaso moldável. E se você nunca viu, eu te convido a ver um vídeo sobre como que é fabricado um vaso. O vaso, ele não é fabricado de dentro para fora, ele é fabricado o vaso ele não é fabricado de fora para dentro, o vaso ele é fabricado de dentro para fora. O olheiro, ele precisa colocar a mão dentro do vaso para moldar o vaso por fora. Então, o que é a pedreira? A pedreira é quando o Espírito Santo vem e coloca a mão por dentro de nós, que ele vai tratar lá no nosso caráter, lá no nosso ego, lá nas nossas iniquidades, para nos moldar. Um adorador precisa se permitir ser moldado por Deus. Nós precisamos nos permitir sermos moldados por Deus. Ah, mas Tiago, eu tenho 20 anos, eu tenho 30 anos de igreja, eu preciso ser moldado. Precisa. Nós precisamos a todo tempo sermos moldados pelo Espírito Santo de Deus. Existe muita coisa enraizada no nosso coração que precisa ser tratado. Porque se não for tratado no momento que nós estivermos no altar, nós podemos cair na tentação. A Bíblia fala, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Como que nós evitamos a queda? Sendo moldados pelo Espírito Santo, reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo as nossas fragilidades, entendendo quem nós somos, entendendo a nossa dependência do Espírito Santo, entendendo que sem eles nós não podemos fazer nada. Por isso nós precisamos entender que nós precisamos passar pela pedreira para sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Então, nesse primeiro devocional, eu quero deixar para você esse texto de 1 Reis 6 e 7. E eu vou ler ele novamente para você. O templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que durante a construção não se ouviu barulho
de martelo, de machado ou de qualquer outro instrumento de ferro. Todo barulho, todo o excesso, todo o entulho, toda a sujeira do seu coração, do nosso caráter, toda a falta de um princípio, toda dificuldade contra o pecado, toda a imoralidade, seja ela qual for, seja no âmbito financeiro, seja no âmbito sexual, seja qualquer coisa que esteja no nosso coração, que tome conta da nossa vida, precisa ser trabalhado na pedreira. Precisa ser trabalhado fora do altar, precisa ser trabalhado fora do lugar de edificar, para que nós, quando chegarmos nos lugares de edificar, nos lugares de transformação, nos lugares aonde o Espírito Santo nos levará para ministrar, nós precisamos estar limpos, nós precisamos estar tratados, nós precisamos estar com o coração alinhados ao Senhor. Então, esse foi o nosso primeiro devocional. Que o Espírito Santo possa ministrar no teu coração tudo aquilo que precisa ser transformado, tudo aquilo que precisa ser moldado, para que você seja alinhado pelo Espírito para os propósitos que Ele tem para a sua vida. Meu querido, se permita ser moldado, se permita. Eu repeti várias vezes essa frase sobre se permitir, sobre ser moldado, sobre ser trabalhado, sobre esse caráter aprovado. Eu repeti isso diversas vezes, porque infelizmente nós temos visto uma geração de adoradores corrompida moralmente, corrompida no seu caráter. Muitas das vezes eles começam bem, começam alinhados, começam buscando, começam se rendendo, começam no centro da vontade de Deus, mas às vezes eles se perdem. Eles se perdem porque eles param de ir para a pedreira e param de ser lapidados pelo Espírito Santo. A palavra vai nos lapidar, a comunhão no Espírito vai nos lapidar. E nós precisamos desse processo. Quantos e quantos adoradores, você pode estar pensando e lembrando de algum agora, quantos e quantos adoradores, sejam eles adoradores que estão na mídia, sejam eles adoradores que não estão na mídia, mas que nós conhecemos, estão em nossas igrejas, que se desviaram, que se corromperam, que se perderam, que como dizem Romanos, dizendo ser sábios, tornaram-se loucos e foram entregues às suas paixões. Quantos adoradores? Eu e você, se nós aceitarmos os processos de Deus, se nós passarmos pela pedreira, nós guardaremos o nosso coração. Porque a palavra nos ensina que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro, que nós devemos guardar o nosso coração. A palavra nos ensina que Deus ele quer transformar o nosso coração de pedra, o nosso coração que foi pedrificado pelo pecado, corrompido com a queda do homem, Ele quer transformar no coração de carne e imprimir em nós a sua lei para que nós sejamos um povo dele e Ele seja o nosso Deus. Eu e você como adoradores precisamos dos princípios do Senhor no nosso coração. Nós precisamos estar alinhados com o Senhor, no centro da vontade dEle. E nós só estaremos alinhados se nós passarmos pelos processos. E a pedreira é um dos lugares dos processos, onde Deus quer lapidar, onde Deus quer tirar os entulhos, tirar a sujeira, moldar o nosso caráter, para que nós sejamos capazes de edificar, entendendo que nós somos dependentes do Espírito Santo. Deus abençoe sua vida, que você possa refletir mais sobre isso, que você possa se permitir ser moldado pelo Espírito Santo, ser transformado pelo Espírito Santo. Se você quer ser aquele que é um adorador, a qual Deus procura, porque a palavra fala que Ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, que Ele não resiste àquele que tem coração quebrantado e contrito. Se você quer ser um adorador desse, você precisa ser tratado no seu caráter. E deixa eu te falar uma coisa, vai doer, vai ser difícil,
Porque ser lapidado gera atrito, precisa de pancada, precisa de ser martelado, precisa do machado, que é a palavra de Deus, e isso vai doer. Você pode chorar, você pode se angustiar, mas tenha certeza que é o processo que vai transformar a sua vida. E você vai atingir um nível mais de maturidade, um nível mais de profundidade. E seu coração e a sua alma vai ser saciado. Seu espírito vai ser alimentado. A sua vida vai ser edificada. E você será transformado pelo Espírito Santo de Deus. E a minha oração no final dessa devocional é que o seu coração esteja voltado para ser alinhado pelo Espírito Santo. Busque em Deus as suas pedreiras. Se preciso for, busque no seu pastor, no seu líder, em um amigo que tenha um caráter aprovado, que ele te ajude a alinhar, a moldar o teu coração. E principalmente busque no Espírito Santo de Deus, para que você tenha um coração alinhado. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.